Fala pessoal, Matheus aqui do canal Nerd dos Cortes. E seguindo tudo que esse cara fala no curso dele, faturei R$4.000 no meu primeiro mês. Se você deseja ter esses resultados, acesse o primeiro link da descrição. Você falou de filosofia, você falou de Einstein. Uma vez eu ouvi uma frase, eu era menino e eu não entendi essa frase. Eu tenho muito disso, né? Eu leio algumas frases e eu não entendo as frases. E aí eu leio. E depois de tanto me debruçar sobre aquele conceito, eu entendo. Eu quero soltar duas aqui pra você comentar. Uma que fala sobre conhecimento e uma que fala de uma coisa que é mais importante do que conhecimento. Uma é do Francis Bacon, que ele disse, conhecimento é poder. E uma do Einstein, que ele falou, essa eu não entendi quando eu li a primeira vez, eu devia ter uns 18 anos de idade. Imaginação é mais importante do que conhecimento. Isso é Einstein. Quando ele fala de imaginação, você está falando da nossa habilidade, do Homo sapiens, que é a única espécie humana, a única espécie viva, né? Nós somos humanos, a única espécie viva capaz de criar, imaginar, adorar. Um cachorro não consegue adorar nada, uma árvore não adora um deus, né? O ser humano ele adora, ou pessoas, uma causa. Nesse caso do Francis Bacon, conhecimento é poder, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. E se também, na tua percepção, existe algum lugar onde o conhecimento ele não atrofia? Ele hipertrofia? E a questão de imaginação é mais importante que o conhecimento do Einstein. Mas o problema do Francis Bacon, eu não sei por que vocês ficam falando do Francis Bacon. Vocês sabem quem era Francis Bacon? Era um filósofo, um pensador. Era um bebum. O cara bebia uísque, o cara era um bajulador da rainha. Eu não dou crédito nenhum pra Francis Bacon. Mas no passado tinha essa história, né? Por exemplo, o grande compositor, aquele cara que acendia um cigarro, bebia um uísque, entrava madrugadas afora e escrevia grandes textos, grandes poesias e tal. Vocês têm que parar de se apegar nesses tipo assim. Vai falar que essa frase não faz sentido, Jacob? O quê? Conhecimento e poder? Pô, cara. Pare. Mas eu tô te falando, deixa eu te dizer uma coisa. É uma frase que, no mínimo, ela dá uma aliviada no peso, pô. Que peso? No peso da ignorância. Da tolice. Mas o que é a ignorância? O que é a tolice? Cara, a tolice pra mim é quando a pessoa não tem conhecimento sobre uma coisa e toma uma decisão baseada em nada. Ou quando ela é ignorante. Arrogante, perdão. Quando ela é arrogante, soberba, presunçosa. Mas o que cria a arrogância, a soberba e a presunção? Não é o conhecimento? Isso com certeza. Então! Ó, vou te falar uma coisa aqui, honestamente aqui, ó. Eu não vou falar todas as vezes, mas quase todas as vezes na minha vida que eu fui presunçoso, arrogante e mala sem alça foi por causa de conhecimento. E aí, de repente, você descobriu o quê? Mas não é que eu... Responde. Mas eu valorizava o conhecimento. Mas eu me achava um pouco maior das pessoas... Porque eu sabia uma coisa que na minha cabeça era maior do que ela sabia. Quando tu parou de ser arrogante, presunçoso? Quando tu descobriu que tu não sabia tanto quanto tu sabia. Exatamente. E quando eu valorizei que o conhecimento não estava apenas transvestido na quantidade de livros que eu lia. E nas formações que eu fiz. Mas é ali, é isso que eu falei antes, que é o problema do conhecimento. Não é que você tem que chutar o balde do conhecimento. Cara, eu leio livros, eu estudo, eu ouço você, eu acompanho você. Mas o grande problema é quando você se identifica com o conhecimento. Porque toda vez que você se identifica com o conhecimento, o que acontece? Você se torna o conhecimento. Quando você se torna o conhecimento, você corta o fluxo de algo que as pessoas não acreditam, mas existe uma inteligência superior, existe uma inteligência universal, existe algo muito maior do que tudo isso, que nós somos capazes de assimilar com a mente. Vou supor o seguinte, vou te dar um exemplo aqui que o cara não vai ver, mas imagine que os dedos da minha mão sejam o conhecimento, tá? Tá bom. Quando você se identifica com esse conhecimento, ele se fecha num nó.
E quando o conhecimento se fecha num nó, ele corta todo o fluxo. E aí o que acontece? Você se torna arrogante e prepotente, porque você não aceita mais nada. É impenetrável. É impenetrável. E tudo que você pensa emerge desse nó. Aham. Então você não tem mais a liberdade. Você conhece o Neymar, você trabalhou com o Neymar. O Neymar é um baita de um jogador. Quando ele não consegue jogar, quando tiram um espaço dele, quando cercam ele, quando colocam ele, fecham ele, e quando dão porrada nele. O conhecimento é a mesma coisa. Se você não dá espaço para o conhecimento, se você não deixa o conhecimento solto, você só vai levar porrada e você não vai conseguir sair do lugar. Então, o conhecimento por si só, ele pode ser útil, mas existe... Pode ser útil. Ele só se torna útil quando você tem um estado de consciência muito maior do que o conhecimento. Tá. E isso é humildade. Boa. E a mente é conhecimento. Mente e consciência não são a mesma coisa, tá? Mente e consciência, a mente não precisa... a mente é um ponto na consciência. Perfeito. A consciência não precisa da mente, mas a mente precisa da consciência. Dá um exemplo prático. Não tem como dar um exemplo prático, porque a consciência é o não manifesto. Mas, ó, vou te E a mente é o manifesto. E o exemplo prático é uma coisa, por isso que o conhecimento limita. Mas eu vou tentar te dar um exemplo prático. O que é um filósofo? Um filósofo é uma pessoa que tem conhecimento, mas ela brinca com o conhecimento como o Neymar brinca com a bola. O Neymar não é a bola. Então o que acontece? Se você não tem lugar para fazer uma embaixadinha, você não consegue fazer uma embaixadinha. Uhum. Então, por exemplo, quando você fala de Francis Bacon, tá? A primeira coisa que eu faço, eu olho isso de um estado de consciência maior. A frase conhecimento é poder, ela está dentro de um vasto campo de consciência. E eu cerco ela, eu questiono essa frase. E essa frase ela vai ter que sobreviver às marteladas, entendeu? E ela não sobrevive, por quê? Porque hoje de manhã, uma das coisas um dos maiores equívocos que a humanidade comete nessa questão do desenvolvimento é achar que insatisfação ou indignação é o motor da mudança, da transformação. Tipo assim, o cara me disse o seguinte: sem insatisfação não há transformação. Não há crescimento. Se tu não está insatisfeito, tu não cresce. Agora eu quero te perguntar o seguinte: tu concorda com isso? Eu só te largo bola quente. Tu nunca mais vai me chamar para fazer foto. Esse vai ser o podcast mais Porque longo. o que acontece? Vamos... Você tem que falar da imaginação do Einstein ainda, maior conhecimento. Mas nós estamos falando disso, presta atenção. A insatisfação é um estado de consciência. Tá bom. Então, Não estou satisfeito com o resultado que eu obtive, com a situação da minha vida, com o meu relacionamento, com a minha casa, com o meu corpo, Isso, então... com o meu dinheiro na minha conta do meu banco. Então, a insatisfação cria transformação. Você diria para mim que a maioria das pessoas estão satisfeitas ou insatisfeitas? A maioria das pessoas estão insatisfeitas. E a maioria das pessoas... Se isso fosse a premissa da mudança... Se isso realmente fosse a premissa da mudança, as pessoas... Mudariam. A pessoa está insatisfeita, ela reclama a vida inteira e não faz nada. Então, peraí. Essa sua linha de raciocínio fez sentido. A maioria das pessoas não estão mudando, estão insatisfeitas. E vou te fazer outra pergunta. Não bateu uma correlação. E vou te fazer uma outra pergunta em cima disso. Presta atenção. E se você está insatisfeito e busca a transformação, por que você quer a transformação? Porque você quer evoluir. Não, porque você quer estar satisfeito.
Exato. A evolução vai me trazer uma satisfação. E se te trouxer a satisfação e a satisfação não produz mais mudança, tu vai estagnar ali? Sim. A não ser que tu te torne insatisfeito de novo. Certo. E daí tu busca outra transformação. E daí tu vai ficar a vida inteira insatisfeito buscando a satisfação. Isso é um jeito inteligente de viver a vida? Tem algo errado nisso. Não, mas peraí, mas calma. Ó, se toda vez que eu fico insatisfeito busco a melhoria e fico satisfeito, eu melhorei o meu entorno. Eu melhorei as pessoas ao meu redor. Aí depois eu fiquei num platô, fiquei insatisfeito de novo, busquei uma melhoria, melhorei o meu entorno. Acho que é uma busca, é uma forma... Mas você quer ser insatisfeito a vida inteira? Não, eu não quero. Eu quero crescer. Eu quero ser... Por que tu quer crescer? Não, eu quero ter paz... Acho que os seres humanos querem ter paz interior. Exatamente! Paz interior. E o que traz a paz interior? Pra mim, paz interior é a convicção que eu dei meu máximo, que eu tô vivendo na minha essência. E o que é viver? Próximo das coisas que eu valorizo, gosto, amo. Mas, Joel, esse que é o grande problema. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema é o seguinte, presta atenção. Isso tudo desemboca na teoria da cognição de Santiago, Humberto Maturana e Francisco Varela. Só que eles só fizeram uma descoberta e eles não ficaram muito chocados com isso e não deram o devido valor. Mas presta atenção, o que acontece? Todos nós podemos ter 2 pontos de referência na vida, entendeu? Um ponto de referência, o que é um ponto de referência? A partir do qual você constrói tudo. E esse ponto de referência pode ser a mente, ou ele pode ser a nossa essência, que é a consciência, que é um estado de consciência. E essa é a grande sacada da transformação. Quando você se identifica com a mente, o que é a mente? A mente... Você pode ter a mente condicionada e a mente incondicionada. A mente condicionada, porque do que nós estamos falando? Nós estamos falando de evolução, você quer evoluir. Isso não é a mente que cria a evolução. A mente, quando você se identifica com a mente, você entra nesse ciclo de prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor. Você busca o prazer, mas o lado oposto do prazer é a dor. E isso é uma disfunção do ser humano. Isso é uma doença grave. Entendeu? Quando você se liberta disso, porque a evolução não é coisa da cabeça. A evolução, ela é inerente a quem nós somos. As pessoas dizem o seguinte, mas se eu parar esse processo de dor e prazer, eu vou parar de evoluir. Não, é aí que você vai evoluir. Só que a evolução, ela não vem mais da cabeça. A evolução vem de dentro. Aí tu pergunta, mas do que é de dentro? É disso que Jesus chamava do reino dos céus. É disso que ele dizia ao Pai que está em mim. Porque nós temos um poder gigantesco, mas esse poder, ele é bloqueado pela ideia que a gente cria sobre nós. A teoria da cognição, ele falava sobre isso. Então, eu e você e todos os seres humanos, eles são criadores por natureza. Se você parar com essa disfunção mental, você vai continuar criando, só que você não vai mais depender da sua criação, do resultado. Lembra da história que eu te contei? Da performance? A maioria das pessoas, elas buscam... Não, a maioria não, todos nós buscamos um veredito. O que é um veredito? Um julgamento final, que é você quer ser importante e você quer ter valor, certo? Então você quer ser importante e você quer ter valor. Então você fica performando o dia inteiro e você fica procurando esse veredito. Será que eu sou importante? Será que eu tenho valor? E quem diz isso para você? As outras pessoas. Através do quê? Da sua performance. E isso faz com que todo dia você se coloque num tribunal. Todo dia você está sendo julgado. E isso torna a tua vida um inferno. O que você precisa fazer? Você precisa buscar esse veredito dentro de você, buscar o valor
buscar o seu senso de importância dentro de você, aí você já tem o veredito, você sai do tribunal e agora você está livre para performar do jeito que você quer. Quando o Einstein diz, por exemplo, a imaginação é mais importante que o conhecimento, ele mexe na estrutura de toda a crença da humanidade. Para você usar a imaginação, você precisa se separar do conhecimento, entendeu? Porque se você está preso ao conhecimento, você não tem imaginação, você fica reproduzindo o tempo inteiro aquela mesma velha canção, que é essa voz na sua cabeça, te dizendo, por exemplo, você vê uma oportunidade, e aí o que você faz? Você pensa, mas a minha condição não permite. Uhum. O que é a condição? A condição é a areia movediça, é o atoleiro onde você está preso. Por que você vive na condição que você vive? Boa pergunta, essa eu ia te fazer. Você vive na condição em que você vive porque você criou essa condição através do conhecimento. E qual é a dificuldade de você sair dessa condição? O conhecimento que criou essa condição justifica, argumenta, avalia que você não tem condições para sair da condição que ele mesmo criou. Porque se você tivesse um outro mindset, você nem estaria preso nessa condição em primeiro lugar. Tá entendendo? Ele justifica para te dar conforto. E aí vem essa questão, presta atenção. O que é a zona de conforto? A zona de conforto. A zona de conforto é um pequeno círculo onde você está dentro. E essa zona de conforto, a zona de conforto todos nós temos. E nós sempre vamos viver dentro da zona de conforto. Então você está dentro desse pequeno círculo chamado conforto, que são as coisas que você se sente confortáveis fazer. Então você se sente confortável em fazer isso. Isso é a sua zona de conforto. Você está confortável em dormir todo dia até as 9 horas. Cara, levantar às 5 é um desconforto. Você se sente confortável em comer aquela torta com que tu não sabe o que é isso já, mas é uma torta com nata, chocolate branco e morango. Aquilo é delicioso. Então você está confortável em comer aquilo. E tá tudo bem. Só que o que acontece? Aí você diz o seguinte: os teus sonhos, tudo, a zona de conforto é tudo que você tem. E tudo que você não tem está fora da sua zona de conforto. E se você disser o seguinte: bom, eu quero isso, que está fora da minha zona de conforto. Isso está fora da zona de conforto. Agora, quando você dá um passo fora da zona de conforto, o que acontece? O que você encontra? Adversidade. E quando você encontra adversidade, o que você faz? Você começou o regime hoje de manhã, a dieta. Eu não vou mais comer açúcar. E aí ao meio-dia você se depara com aquela torta de nata, chocolate branco e morango. Você olha para aquilo e você diz: esse eu não posso perder. Não, mas comecei dieta. Não, mas... Aí você acaba voltando para a zona de conforto. Você volta para dentro do círculo. Você deu um passo fora e você volta. Você desistiu da academia. Você desistiu, deixou o livro de lado. Quer dizer, você volta para a zona de conforto. E por que você faz isso? Por quê? O mal do século. A gratificação imediata. Você quer a torta agora, você não quer pagar o preço. Só que tem um detalhe. Se você quer emagrecer, ou se você quer mudar e tudo mais, e você não sai da zona de conforto, e se aquilo que você quer está lá fora, como é que você resolve essa equação na cabeça? Quando você come aquela torta, quando você deixa de ir na academia... Aquilo é bom. Como é que você resolve essa equação? Eu quero perder peso, mas eu não quero parar de comer o que eu como.
Você diz quando você come aquele... dane-se meu peso, eu vou continuar gordinho, pançudo, pançuda, dane-se, ferre-se, eu quero esse chocolate. Você não diz isso. O que você diz? Como é que você resolve essa equação na sua cabeça? E esse é o segundo grande problema. Inconscientemente, a gente acha que vai haver alguma coisa, que alguma coisa vai acontecer que vai resolver o nosso problema. Isso é inconsciente. Você pensa, amanhã eu vou começar. Depois de amanhã. A gente acha que eu chamo isso de pílula mágica. Tá? Você acha que uma pílula mágica vai resolver o seu problema. Agora presta atenção, quando você volta para a zona de conforto, você faz duas coisas. Você busca gratificação imediata, mas você também racionaliza. O que é racionalizar uma coisa? Você cria um argumento racional, e observe isso, para justificar por que você está voltando. Hoje eu tive um dia difícil. Hoje eu estou muito cansado. Quer dizer, a adversidade que aparece não é um jacaré, um crocodilo, um gorila, um King Kong. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Tu sabe como a gente faz amor com King Kong? Com um gorila? Sabe? Não. Do jeito que ele quer. Porque ela é maior. Então, o que acontece? Não é o gorila que é, mas aquelas coisinhas, as justificativas, elas são que nem um gorila. Eu tô com preguiça, mas você não diz eu tô com preguiça, você diz tô cansado. E aí, você, do mesmo jeito que a gente cede pro gorila, porque ela é maior, a gente cede para essas preguiças, para essas coisinhas, e a gente racionaliza isso, sempre com um argumento junto. E aí, no fundo da consciência, a gente tem essa ideia da pílula mágica. Só que chega um momento lá na frente que a gente percebe que essa pílula mágica não existe. E aí você percebe que você se enganou. Aí você percebe que você mentiu para si mesmo. E se eu mentir para você 1, 2, 3 vezes, o que acontece na nossa relação? Insatisfação. Não, eu caio, eu perco a moral contigo. Eu me desmoralizo contigo. E quando você fica fazendo promessas para você e não cumpre, o que acontece contigo? Você cai na desmoralização consigo mesmo. Você perde a moral consigo. E o que mais existe no mundo são pessoas que perdem a moral com elas mesmas. Pessoas desmoralizadas consigo mesmo. E aí acontece o seguinte, quando você cai na desmoralização contigo mesmo, você só vai ter 2 caminhos. Ou você cai em depressão, um estado de depressão, você se deprime e se recolhe de uma vez por todas. Ou você faz o seguinte, você busca compensações. Arruma um amante. Você arruma um amante. Você começa a beber. Você se revolta e começa a atacar todo mundo. Começa a xingar, criticar, falar mal. Entendeu?